há um consenso entre todos os teólogos que estudam, teólogos e eruditos que estudam o livro do Apocalipse, e esse consenso é que o centro do livro do Apocalipse está nos capítulos 12, 13 e 14. Sobre isso, nós, adventistas do sétimo dia, estamos em total sintonia com todos os outros teólogos, e quando eu falo teólogos protestantes, católicos, portanto, todos aceitam que existe, portanto, um núcleo central. Aliás, toda a literatura bíblica segue um esquema típico que não existe mais na literatura ocidental de hoje, e esse esquema típico é aquilo que é importante fica no meio, fica no centro. Não fica nas extremidades, fica no centro. Portanto, aquilo que é mais importante na mentalidade de um escritor de antigamente, ele colocava no centro. Portanto, o centro do livro do Apocalipse está nos capítulos 12, 13 e 14. Por conseguinte, o mais importante de todo o livro está precisamente nesses capítulos. Ora, o que é que os capítulos 12, 13 e 14 nos revelam? Nos explanam? Pois bem, comecemos pelo capítulo 12. Eu gosto de dizer que o capítulo 12 é, por assim dizer, um ficheiro comprimido de toda a história bíblica, de toda a mensagem bíblica. Porque, no fundo, revela-nos o grande conflito, mas revela-nos o grande conflito de forma muito comprimida. Isto é como um ficheiro ultra comprimido, que quando se começa a descomprimir aquilo, dá pano para mangas, como se costuma dizer. Portanto, nós temos, no capítulo 12, a revelação do grande conflito entre o bem e o mal, desde o seu início no céu até ao tempo do fim. Não vamos agora entrar em detalhes, não é esse o nosso objetivo, mas quando nós chegamos ao final do capítulo 12, esse final do capítulo 12 coincide com o final da história humana. E no final do capítulo 12 é feita referência a um resto, ao restante da sua descendência, à mesma versão chamada ACF, Almeida Corrigida Fiel, que fala mesmo na palavra remanescente. Há um remanescente. E esse remanescente tem duas características. Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que segundo Apocalipse 19, 10 e Apocalipse 22, 8 e 9, portanto, é o Espírito de profecia, ou seja, o Espírito que Deus coloca nos seus servos, os profetas. Muito bem. A grande pergunta que fica em aberto quando chegamos ao final do capítulo 12 é: como é que o dragão vai fazer guerra? Reparem, a pergunta não é se ele vai fazer guerra ou não vai fazer guerra. Está dito que ele vai fazer guerra, isso está claro. A pergunta agora é: como é que ele vai desenvolver essa guerra contra o remanescente? E a resposta vem no capítulo 13. Ou seja, o capítulo 13 é como que um apêndice, entre aspas, ou uma amplificação do último versículo de Apocalipse 12, que é o versículo 17, e que nos mostra quais são os meios, ou melhor, quais são os poderes que Satanás se serve para fazer a guerra contra o remanescente, descrito no final do capítulo 12. E quais são esses dois poderes? Pois bem, são dois. É a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Ou seja, com esses dois grandes poderes, são poderes terrenos, são impérios, Satanás vai fazer guerra contra o remanescente. De modo que quando nós fazemos uma leitura do capítulo 12 e do capítulo 13, ao chegarmos ao final do capítulo 13, nós poderíamos quase ficar sem fôlego, porque poderíamos perguntar: puxa, com dois grandes poderes mundiais que se combinam, que se unem para fazer guerra contra o povo de Deus, como é que este povo de Deus vai poder subsistir? Pois bem, para não entrarmos em desespero, logo a seguir aparece a primeira parte do Apocalipse 14. E o que é que a primeira parte do Apocalipse 14, nomeadamente nos versículos 1 a 5, nos diz? Fala-nos dos 144 mil. E que os 144 mil venceram a besta, a imagem da besta e a marca da besta. Ou seja, o que é que o autor bíblico, claro, inspirado pelo Espírito Santo, tenta veicular como mensagem? Não desesperem, não entrem em parafuso, não entrem em pânico, porque apesar do inimigo fazer uma guerra terrível contra o remanescente, usando esses dois grandes poderes descritos em Apocalipse 13, mesmo assim vai haver um remanescente que sobrevive a essa grande conflagração final. E esse remanescente são os 144 mil. E, portanto, João vê em visão, é dada a João ver em visão os 144 mil aonde? No Monte Sião. E segundo Hebreus 12, esse Monte Sião é nada mais, nada menos do que a Jerusalém Celestial. Eu vou ler esse texto porque esse texto dá precisamente a chave para nós podermos interpretar lá
esse texto de Apocalipse 14, e em Hebreus 12, no versículo 22, diz assim: mas tendo chegado ao Monte Sião, esta expressão Monte Sião é que aparece em Apocalipse 14, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos e à universal assembleia. Então, quando João vê em visão os 144 mil no Monte Sião, onde é que eles estão? Estão no céu, estão na Jerusalém celestial. Ok? Agora, eu entendo que esses primeiros 5 versículos de Apocalipse 14 foi para aliviar, digamos, quem acabou de ler Apocalipse 12 e sobretudo o capítulo 13. Mas depois, o que é que acontece? O relato de Apocalipse 14 vem atrás no tempo e introduz as 3 mensagens angélicas. Repare, os 144 mil são descritos nos versículos 1 a 5. A partir do versículo 6 são introduzidas as 3 mensagens angélicas. E poder-se-á pensar, bom, não há relação entre uma coisa e outra. Pois bem, não se precipitem para essa conclusão, porque há uma interligação, há uma interação. Como assim? Pois bem, as 3 mensagens angélicas começam a ser expostas a partir do versículo 12 e vão até ao versículo 12, têm uma íntima relação com os 144 mil. Como? Muito simples. Os 144 mil puderam ser os 144 mil, ou seja, os vencedores da besta, da imagem da besta e da marca da besta. Porquê? Porque aderiram a 100% às 3 mensagens angélicas e não só aderiram, pregaram-nas. Ou seja, as 3 mensagens angélicas, que são as mensagens que foram configuradas no céu para o remanescente final, e é o poder que Deus dá ao seu remanescente ser vitorioso sobre a besta, a imagem da besta e a marca da besta. Então, podemos já ter uma certeza, se queremos ser vitoriosos no grande conflito final, nós temos que aderir sem nenhuma reserva às 3 mensagens angélicas. Por isso é que nós, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, enfatizamos grandemente as 3 mensagens angélicas. Porque as 3 mensagens angélicas são a ordem de missão, são a ordem de combate para o remanescente. O remanescente está identificado em Apocalipse 12:17, claramente. Aliás, não só em Apocalipse 12:17, mas também nos versículos que contextualizam o versículo 17. E podemos dizer que o remanescente final tem 4 características. No capítulo 14 temos a ordem de missão para esse remanescente, a pregação das 3 mensagens angélicas. Porquê? Porque é a pregação e a vivência dessas 3 mensagens angélicas que faz deles vencedores, faz deles pertencerem aos 144 mil. Mais, depois das 3 mensagens angélicas ser apresentadas, vem aqui, é a última parte do capítulo 14, vem aqui a descrição de uma ceifa e também a descrição de uma vindima. Pois bem, esta descrição da ceifa é a ceifa dos justos para o celeiro celestial. Aliás, a linguagem é muito parecida com aquela imagem de Jesus da parábola do trigo e do joio, que o trigo é colhido, é amassado e levado para o celeiro. Ok? Portanto, temos aqui a descrição da colheita dos justos. Mas, na descrição da vindima, temos aqui uma descrição do que vai acontecer aos ímpios. E agora eu faço a pergunta, porquê que a descrição da ceifa e da vindima vem logo após a menção das 3 mensagens angélicas? Porque vai ser precisamente a pregação das 3 mensagens angélicas ao mundo, e ao mundo, na linguagem de Apocalipse 14:6, é a toda a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. É a pregação destas 3 mensagens angélicas que vai amadurecer o mundo. Mas este amadurecimento do mundo é o amadurecimento em 2 grupos distintos. Ou seja, vai-se dar o amadurecimento cada vez mais dos justos e o amadurecimento dos ímpios. E porquê que há estes 2 grupos distantes? Muito simples, porque uns aceitam as 3 mensagens angélicas e por isso amadurecem, no bom sentido. Isto é, amadurecem para o bem. Ao passo que os outros, por rejeitarem as 3 mensagens angélicas, amadurecem também, mas para o mal. São os ímpios. Portanto, temos aqui esta visão global dos 3 capítulos do livro do Apocalipse, que são, portanto, o núcleo do livro do Apocalipse. Ora, neste contexto, então, ao analisarmos as 3 mensagens angélicas, compreendemos um primeiro ponto essencial. É que se eu quero sobreviver à guerra que o dragão vai lançar contra o remanescente final, eu não tenho outra escolha. Eu não tenho 2 opções diante de mim, só tenho uma. Ou eu me agarro com unhas e dentes às 3 mensagens angélicas, ou então estou perdido. Esta é a primeira lição para mim. Agora, se as 3 mensagens angélicas são uma questão de vida ou de morte, mas de vida ou de morte eternas,
Então eu tenho que compreender muito bem o que é que são as 3 mensagens angélicas e, pelo poder e pela graça de Deus, vivê-las na sua totalidade. Isto faz sentido, sim ou não? Para mim faz todo o sentido. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreve: Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu o sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios.